Olá pessoal, nessa aula vamos ver os padrões de candlesticks. Como interpretar o gráfico de candlesticks. Agora nós vamos ver os padrões que são altistas e baixistas, ou seja, ele evidencia que vai acontecer uma reversão do movimento. Vamos entender como isso funciona. Nós temos dois padrões que são altistas e baixistas, que é o doji e o marubozu. O doji, como eu falei, é quando a abertura e o fechamento do candle coincidem, tá? Então, olha aqui, nesse candle aqui, a abertura foi aqui, ele foi lá, fez a máxima, voltou, fez a mínima, houve muita negociação aqui nesse período, mas o fechamento foi no mesmo ponto da abertura. Então, aqui eu formei um doji, tá? O padrão é altamente altista se tiver no fundo. Então, veio uma tendência de queda, veio para o fundo, apareceu isso aqui no fundo, automaticamente ele vai reverter. Significa muito aqui uma indecisão do mercado, quando o preço de abertura é igual ao preço de fechamento. Nesse caso, significa que há briga entre compradores e vendedores. Nesse caso, é a indecisão do mercado, tá bom? Então, ele é altamente altista se tiver em um fundo e se tiver em um topo, passa a ser baixista, mas não é tão eficiente assim. Ele indica mais uma indecisão entre compradores e vendedores. Então, olha aqui, pessoal, tenho aqui uma situação de alta, apareceu o doji aqui, olha, veja que o preço de abertura e fechamento coincidiu. Houve uma indecisão do mercado aqui, ficou brigando aqui. Apareceram outros dojis, outros candles pequenos, que significa diminuição da força compradora, porque estava em tendência de alta, e fechou, né, para uma tendência de queda, uma tendência de baixa. Nós temos também algumas variações do doji. Vamos entender aqui o doji lápide. Abertura e fechamento na mínima do período. Padrão altamente baixista se estiver em um topo. Se estiver em um fundo, passa a ser altista, mas nem tão eficiente assim. Vejam aqui que a abertura e o fechamento coincidem no mesmo ponto. E aqui no caso, a abertura, a mínima e o fechamento estão no mesmo ponto. Ele foi lá na máxima, voltou e fez o fechamento aqui, certinho? Vamos ver aqui um doji lápide. Olha aqui, ele veio de uma baixa, fez um doji lápide e começou uma tendência de alta, tá certo? Aqui está ele. E eu tenho um doji também, que é a libélula. A abertura e o fechamento na máxima do período. Olha aqui. Abertura, fechamento, máxima e mínima. Então, o ponto de abertura, fechamento e máxima coincidiram, tá? O padrão é altamente baixista se tiver em um topo. Se tiver em um fundo, passa a ser altista, mas nem tão eficiente assim. Vamos ver onde tem esse doji aqui, libélula. Nós temos aqui um doji libélula, tá? Nós temos um outro doji libélula aqui. Ok, pessoal? Agora vamos ver o marubozu. O marubozu tem um corpo bem comprido e quando tem pavio é bem pequenininho, tá? Ele é um candle fora do padrão. Quando esse candle vem, a gente pode entender que a força mudou totalmente. Então, aqui poderia ter vindo candles bem pequenos. Quando aparece esse aqui, fala, nossa, a força vendedora está mais forte. E a mesma coisa o candle verde. Então, veja que lá no doji, significa uma indecisão do mercado. Ele pode ser altista ou pode ser
baixista. Se aqui os candles estavam bem pequenininhos aqui e apareceu esse candle de força aqui, esse marubozu, então a tendência vai ser de queda. Agora, se tivessem candles pequenininhos aqui e aparece esse candle verde aqui, um marubozu grande, bem forte, com a força compradora, então com certeza aqui vai mudar para a tendência de alta. Então, o doji e marubozu são candles que são altistas e baixistas. A gente vai analisar as outras situações do mercado nesse caso aqui, certo? Então, o marubozu assume caráter altista ou baixista, dependendo da cor e da sua posição no gráfico. É permitido uma pequena sombra superior ou inferior. Caracterizam-se por tamanho acima da média. São altamente efetivos em topos e fundos. Vamos ver aqui um marubozu. Olha, eu tinha aqui uma sequência de candles pequenos, de repente veio um candle de força. Esse aqui é um marubozu. Olha aqui, veio uma sequência de candles menores, veio um outro candle de força. Então, esse candle de força aqui é chamado de marubozu, tá? Significa uma tendência de alta. Esse e esse. Tudo bem, pessoal? Então, concluindo aqui, pessoal, finalizamos aqui a leitura dos candles, lembrando que a gente tem que analisar essas figuras de candles aqui, esses padrões de candles, após tempos gráficos fortes. Se você está operando em gráficos de 1 minuto, você tem que analisar esses candles no gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 15 minutos, que são os seus gráficos de referência, seus gráficos âncoras. A gente tem que seguir o padrão para comprar ou vender, seguir um padrão de um tempo maior. A gente pode fazer operações em um gráfico de tempo menor, mas vai considerar essas figuras, esses padrões de candles em gráficos com tempos maiores, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido como que funciona. Nós vamos ver no gráfico algumas operações com esses padrões de candles. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau!